Estou alegre de poder estar aqui com os irmãos hoje e poder repartir algo que eu acho que os irmãos já conhecem bem. A gente não vai falar de algo que é novo para os irmãos. Obrigado, César. Irmãos, quando nós fomos incluídos no corpo de Cristo, foi algo tremendo. Cada um possivelmente lembra de como foi isso. Lembra da experiência que teve. Foi a primeira fé. Você estava lá e cada um vai contar a sua história. E cada um tem uma história diferente da outra. Eu vejo histórias assim que o camarada estava dentro de um baile e daqui a pouco o Senhor falou com ele. Vejo histórias de pessoas que estavam com uma arma na mão e de repente o Senhor falou com ele e muda, porque é o Senhor falando. Nós não temos como trazer, por mais intelectuais que as pessoas possam ser, elas não têm como trazer vida e aparição de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E esse é o desafio desses dias, por quê? Eu queria falar sobre duas coisas aqui. A primeira delas é que a gente está recebendo e sendo recebido por irmãos. A gente está incluindo, né, irmãos e recebendo irmãos. Então, receber é primeiro que incluir. Isso é interessante, porque isso tem relação com aquilo que a gente vai ler. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele queria resgatar a gente. E Ele fez isso. Ele resgatou a nossa vida. Mas não só nos resgatou. No momento que Ele apareceu para você, Ele deu a você alguma coisa. Você pode falar para mim, eu sou cristão novo. Ok. Você vai ser recebido, vai ser incluído. Mas é importante que você saiba que o Senhor deu algo para você. Amém? Vamos ler isso aqui juntos. Mateus 25, 14, e aí vamos indo. E também será, vou levantar aqui. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhe e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5. E o senhor... o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo, bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente.
Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse e o recebesse de volta com juro. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. O Senhor, ele tinha dado pelo menos um talento. Então, não tem como você ser inserido em Cristo e não ter nada. Você tem Cristo e junto com isso, no mínimo um talento que é confiado a você. Não é uma questão de você ter tempo de casa ou não. A questão é que se você ganhou um talento, ele deu por um motivo. Ele queria que você servisse, que você trabalhasse aquilo. É dinheiro também. Você precisava trabalhar aquilo. Inicialmente, a gente às vezes não sabe, porque realmente eu sou novo. Mas tem irmãos que estão do teu lado e podem te ajudar. Amém? Então, quando eu não sei e eu recebi, quando eu não sei e eu não sei que talento é, eu procuro pessoas que possam me ajudar. Eu não posso simplesmente falar, eu não sabia o que era, então eu fui vivendo a minha vida. Eu não posso falar, não, era um só, então eu resolvi guardar. Porque a gente percebe aqui que existia um comprometimento da parte de Deus primeiro, enviando o seu filho para morrer por nós, e aí depois ele nos dá algo. Ele confia a você, jovem, a você, irmão mais velho, né? Ah, não, eu era muito velho. Não importa. Se o Senhor te chamou e te inseriu, Ele te deu algo. Amém? Então, irmãos, isso é interessante, porque a gente está numa estatística tem números que falam que muitos irmãos, eu estava vendo a pesquisa do Instituto Moody's, que fala que 95% dos cristãos, eles não professam a fé, não sabem o seu serviço, não sabem porque estão em algum lugar, eles simplesmente estão. O que eu quero dizer com isso? Vamos, você tem um evento com 200 pessoas. Aí você vai pegar 5% daqueles irmãos que estão servindo. É isso que ele está falando. Que estão sabendo o que estão fazendo. Que estão sabendo para onde estão indo. Parece que esses outros irmãos receberam uns talentos. Mas eles nem sabem que receberam talento. E se eles receberam esse dinheiro, era para servir, era para multiplicar. Aí é a questão. A gente tem um desafio, irmãos. Porque mesmo que você seja novo no Evangelho, em Gálatas fala que enquanto o herdeiro for menino, ele não vai poder desfrutar. Nós não podemos ficar meninos muito tempo. Nós precisamos crescer. Crescer significa saber por que fomos chamados e dar testemunho disso. Quanto tempo eu vou continuar sendo um cristão que vem e vai, consegue estar nos ambientes, mas não consegue ser participante no ambiente? Um dia aqui o Roger estava aqui com a gente e falou um pouco sobre participante. Eu não quero falar, mas irmãos, nós precisamos ser efetivamente participantes das coisas. Nós não podemos continuar e não podemos ser meninos. Por isso que eu falei, se você queria ouvir Deus assim como eu quero ouvir, porque o Senhor precisa falar comigo, Silas, você precisa se posicionar. E Ele precisa falar conosco isso.
Bom, então, seguindo aqui, eu queria ler com os irmãos Efésios 4, do 1 ao 3. Porque nós temos o primeiro desafio, que é irmãos que estão chegando e a gente precisa recebê-los. Quando você recebe irmãos, quando você recebe pessoas, ela pode vir do mundo, pode vir de um outro lugar, não importa. Mas você está recebendo essas pessoas. Então, nesse período, você precisa de longanimidade. Precisa entender que o irmão está chegando. Precisa entender que ele precisa de cuidados. Precisa estar muito com ele para poder compreender quem é esse irmão e, de fato, como ele veio. Preciso conhecer a esposa dele, o filho dele, o trabalho dele, a família dele, da onde ele vem, como ele vem. Ele apareceu. Amém? Então, o que eu tenho que fazer com ele? Acolher esses irmãos. Amém? Então, isso aqui fala aqui, ó. Efésios, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, tranquilo com o irmão. Não precisa cobrança, precisa recebê-lo. Vem cá, abraça ele. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Romanos 14, 1. Vamos avançar um pouquinho. Ora, o que é fraco na fé, acolhei, mas não para condenar-lhe. Não para condenar-lhe o escrúpulo. Irmãos, aqui, o primeiro momento do desafio da gente é acolher. Quando você acolhe alguém, você, é aquele vinde como estás, mas não é para ficar como está. Você chega com toda a longanimidade, com toda a mansidão, com toda a paciência, e você recebe aqueles irmãos. E você começa a ter comunhão com aqueles irmãos, e começa a conhecer ele, e encaminhar ele. Por quê? Porque o processo vai além disso. O processo não é para que os irmãos venham e fiquem sentados sem entender a que foram chamados. O processo não é para que esse irmão permaneça na condição de acolhido. O processo é para que ele avance. Fala assim, nós queremos irmãos que avancem. Fala só os que querem. Os que não querem não precisa falar, porque parece... A impressão que eu tive daqui é que talvez 10 irmãos tenham falado, mas eu acho que deve ter aqui, vou colocar por baixo uns 150 irmãos, mas acho que tem mais. Nós queremos o que, irmãos? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Isso. Nós não queremos irmãos que fiquem sem entender para que foram chamados. Nem o Senhor quer, porque nós estamos falando que nós queremos. Porque o Senhor é interessado em levantar irmãos que sirvam. Por isso que Ele deu a você pelo menos um talento. Ou tu acha que Ele te deu para você enterrar? Ou você acha que você foi salvo porque... Ah, não, eu fui salvo para... Por quê? Porque você era bonito? Porque você tem dinheiro? Porque você é branco, de olhos azuis? Ou porque você é negro e é um negro bonito? Não. Você foi salvo porque o Senhor queria investir na sua vida. Você foi salvo porque Ele queria Cristo aparecendo para as outras pessoas. Você não foi salvo para ganhar um carro novo. Você não foi salvo para ter uma casa bonita. Apesar que você pode ter, é só trabalhar, não tem problema. Mas a questão é que o objetivo principal dele te dar esse talento é para você entender que você foi chamado para servir. Então, no primeiro momento, a gente acolhe os irmãos, recebe os irmãos. E aí, nesse acolhimento,
Irmãos, não precisa ficar pedindo um monte de coisa, falando, investigando. Não, acolhe ele com amor, caminha com ele. Ama esse irmão com humildade, com longanimidade. O que é longanimidade? Quem já viu o homem elástico aqui? Quem já viu, né? O homem elástico, vê que ele esticava, ele ia lá, e aí o negócio ficava fininho, voltava e crescia de novo, esticava. Pode puxar até onde for que não rebenta. Longânimo. Só que tem uns outros irmãos que eles estão sentados ainda e eles não compreenderam que a palavra está falando para receber esses irmãos que são débeis, que são fracos, com longanimidade. Aí ele fala, e olha lá, tá vendo? Usar ali a figura do Gabriel. O Gabriel recebe aqueles irmãos ali, olha lá, tá vendo? Olha os irmãos como é que tá. Aí começa a mostrar os problemas do irmão que está sendo... Oi? Fala alto, irmãos. Ele está sendo acolhido. É o primeiro ponto. Ele primeiro precisa ser acolhido. Então eu não posso ficar falando isso. Eu tenho que entender que ele está no processo de acolhimento. Ele não é igual o outro irmão que já chegou num outro nível. O outro irmão já tem 5 anos, já está andando sozinho. E o outro tem 10, já está entendendo quem ele é. E o outro tem 17, já está entrando, já está querendo trabalhar, já está... Cada um está num processo. Amém ou não? Amém. Então a gente precisa separar isso. É o primeiro ponto. O desafio de receber os irmãos, de acolher os irmãos. Mas vamos ficar só no acolhimento? Ele vai ficar débil 2 anos, 3, 5... Não. Essa parte é interessante. Porque, irmãos, quem já viu MMA aqui sabe que tem uma hora que o camarada, você está lá vendo, eu assisti algumas vezes, né? Tem aquelas primeiras lutas que eles chamam de... As primeiras lutas são as preliminares. Mas tem uma hora que ele fala assim, vamos separar agora as crianças, vamos separar os homens dos meninos agora. É o card principal. Vamos separar as crianças. Vamos separar as meninas das mulheres. Quando chega essa hora, irmão, é a Vera. O negócio fica diferente. Chega o coração, começa a bater. Você está ali esperando aquele momento. Tem um momento que o Senhor quer separar a multidão dos discípulos. Os discípulos estão juntos, mas tem uma multidão andando também. Eles desfrutaram dos milagres. Eles comeram o pão. Teve multidão que assistiu Lázaro ressuscitar. Eles desfrutaram de coisas, irmãos, maravilhosas. Outras não. Outras foram só para os discípulos. Por exemplo, no mar. Tinha uma tempestade, Jesus aparece, não tinha multidão não. E eles falam, quem é esse que acalma a tempestade? Algumas coisas o Senhor revelou para os discípulos. E a revelação que Pedro teve, só os discípulos ali. Você quer ser discípulo? Ou quer ser multidão? Quem quer ser multidão? Ninguém? Só eu que levantei a mão. Vou até abaixar com vergonha. Eu não quero ser multidão também. Então, irmãos, para aqueles que não querem ser multidão, tem um caminho. Vamos ver? Êxodo 25.
Enquanto você está procurando, fala assim: eu não quero ser multidão. Eu quero ser discípulo. Isso. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre. Primeiro ponto. Depois eu queria ler com vocês, ou só lembrar, um discípulo que todo mundo aqui conhece e fala toda hora. Jesus chamou os discípulos e falou assim: quem quiser vir após mim, olha como ele fala para os discípulos. Você quer vir, Lucas? Toma a cruz. Quer vir, Billy? Toma a cruz. Quer vir, Isaac? Toma a cruz. Aqui ele está separando alguma coisa. Ele está querendo dizer alguma coisa. Esses aqui, agora o negócio aqui já é diferente. Porque tem irmão que às vezes quando você fala com ele fala: mas por que está falando comigo? É porque você falou que quer. Mas por que não fala com o outro? Porque o outro ainda é multidão. Ele não vai entender isso. Mas está cobrando só de mim? É, porque você falou que queria. Você que falou que queria, não foi eu. Entende o que eu estou falando, irmãos? Tem irmãos que eles não querem ser repreendidos. Eles só querem dizer que tomaram a cruz, mas dizer não é tomar a cruz. Aqui todo mundo disse que toma a cruz e segue, não foi? Foi ou não, irmãos? Ou será que só eu que estou vendo daqui? Deve ser. Mas os irmãos que estão de lá estão vendo também. Ó. Dá uma filmada lá, olha lá, para mostrar lá que aqueles irmãos também estão vendo, são testemunha dos outros que estão aí. Irmãos, duas palavras aqui. A primeira, chama toda Israel. Ele deu oportunidade só para uns. Sabe por quê, irmãos? Porque todos receberam. Todos foram chamados. Não tem conversa de você falar que não foi chamado, que você não foi incluído. Tem irmãos que falam: mas eu não fui. Irmãos, o Senhor te incluiu. Ninguém pode segurar nada que o Espírito Santo está fazendo. Se o Espírito Santo vai te usar, ele vai te usar, irmãos. Se ele quiser te usar, ninguém vai segurar. Tem irmãos até que falam isso: mas estão me segurando. Ninguém segura o Espírito Santo. Amém. Então, quem quiser, tome a sua cruz. Quer avançar? Então, Êxodo fala lá, ó, chama a todos, a toda Israel. Por quê? Porque eu vou construir um tabernáculo. Eu vou fazer uma casa que é modelo. Essa casa que é modelo precisa de pessoas lá que entendam. Entendam o quê? Que eles vão para lá para não oferecer o que eles querem oferecer. E aí ele fala, ó, todo coração que se mover voluntariamente. Todos que se moverem voluntariamente. Desse, você vai dizer qual é a oferta. Essa oferta, irmãos, não é a que você quer trazer. Essa oferta não é a minha opinião porque eu aprendi
marketing ou alguma outra coisa. Eu acho que eu sou um bom profissional e eu quero trazer aquilo. Aí o Senhor fala, ó, não, a oferta é ouro, prata e pedra preciosa. Não entram outras coisas, irmãos. Aqui encerram as nossas opiniões. Ah, mas porque lá tinha umas cortinas azuis. Eu tenho uma laranja na minha casa e quero colocar. Não, mas é muito bonito e tem uma borda que é de ouro. Não, mas a cortina é azul. Essa é sem borda. A laranja sua, deixa onde? Fala, irmão, me ajuda. Oi? Deixa em casa, obrigado, Tiago. Deixa em casa a sua cortina laranja bonita, ela vale muito. Mas, irmãos, aqui são os materiais adequados. A casa do Senhor, Ele que edifica. Entende que você aqui tem que separar? Primeiro você acolhe, mas tem irmãos que não, eles começam a avançar. Aí quando ele começa a avançar, ele acha que ele pode dar o que ele entende que ele pode dar. Aí o Senhor fala, não, a cortina é azul. Ele, pô, mas calma aí. Essa cortina aqui eu já trouxe e tal. Deixa em casa. A cortina é azul. Amém? É um desafio, né, irmão? Por que é um desafio? Porque quando a gente traz alguma coisa, a gente tem certeza que aquilo ali é bom. Por isso que Jesus falou, toma a sua cruz. Morre. Esquece. Porque é difícil, irmão. Você vem cheio de convicções. Convicções que foram geradas, não sei qual é a sua idade, mas já foram geradas. E ali você tem que morrer, deixar a cruz. Ó, e isso eu estou falando por quê? Porque você recebeu. Presta atenção, vamos lá. O Senhor te salvou, te deu um talento. Os irmãos vão e nos acolhem para nos ajudar no talento que a gente tem. Agora eu já descobri qual é o meu talento. Aí eu preciso tomar a cruz para poder andar segundo a Escritura no talento que Deus me deu. Olha que desafio para a gente, irmão. Nós que aprendemos a andar e desde novo fomos criados para ser independentes. E quando chega nesse momento, fala, não, esquece isso aí. Você agora vai ter que começar a ser dependente. Como assim? Essa palavra não existia para mim. Aqui começa o processo do serviço. E aí, irmãos, eu queria colocar para os irmãos, claro que a gente está correndo aqui um pouco, eu queria colocar para os irmãos o seguinte: se o Senhor nos deu um talento e nós somos servos, servos tem relação com serviço, serviço tem relação com uma palavra chamada diácono. Quem aqui é diácono? Levanta a mão, por favor, os diáconos. Deve ter uns 10. Maravilha. Estevão era diácono também. Nós ganhamos um talento para ser diáconos. Esse é um dos problemas que a gente tem. Se você ganhou esse dinheiro aí, irmão, era para você servir. Esse dinheiro que você ganhou aí, esse talento, estou falando dinheiro para os irmãos entenderem melhor a questão de servir. Esse talento, esse dinheiro que você ganhou, era só para você servir, não era para você ser servido. Apesar que você pode andar na sua vida sendo servido, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente queria dizer para você
que esse talento que Deus te deu é para você servir. O Senhor te chamou como diácono. Por que como diácono? Porque existe diácono ofício, obrigado, e existe o diácono, que são todos aqueles que servem, por isso eles são diáconos. Certo? Então vou perguntar de novo. Quem é diácono aqui? Levanta a mão, por favor. Isso. Poucos irmãos entenderam. Depois volta lá, tenta entender que o seguinte: todos aqueles que foram chamados, que receberam o talento, são diáconos. Não são diáconos ofício, mas são diáconos. Sabe por que Estevão foi chamado, irmãos? Porque ele entendeu antes que ele recebeu um talento e que ele era diácono. Então, quando vão chamar ele já estava fazendo o quê? O serviço. Então, ele já estava como diácono. E aí, alguns irmãos foram lá e reconheceram. Quando os irmãos chegam perto de mim, eles podem reconhecer que eu sou um servo? Quando os irmãos chegam perto de você, eles podem reconhecer que você é um servo? Irmãos, vamos ver aqui. Está correndo, vamos ver. 1 Timóteo 3,8. Vou falar aqui só para os irmãos que são diáconos, porque já entenderam que são diáconos. E volto a dizer, diácono não é o irmão que foi oficializado diácono. Diáconos são todos os irmãos que foram chamados por Senhor e que ganharam um talento e agora eles podem servir com esse talento. Amém? Quem ganhou um talento aqui? Está melhorando. É porque tem outros que já ganharam 5, outros ganharam 7. Se eu falar dos 7 aqui, dos 5, dos 2, aí vai ter mais irmãos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Tem irmão que quer ser irmão, mas ele não consegue. Ele não consegue ainda. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar para que você busque ser honesto. Os diáconos devem ser honestos. Então todos nós aqui deveríamos buscar ser honestos. Amém? Porque fomos chamados para isso. Não de língua dobre. Fala uma coisa aqui, para o outro fala outra ali, e para o outro outra, mas era a mesma coisa. Era uma coisa só que ele tinha que falar. A gente precisa falar uma coisa só. Nas comunidades onde eu ando, os caras falam assim: meu irmão, dá um papo reto. Não vem com duas conversas, não. É isso que a Bíblia está falando aqui, irmãos. Nós temos que ser diretos naquilo que é a palavra. Temos que ser sérios com aquilo que diz respeito à palavra. Amém? A gente não tem que ficar falando de um, do outro, não sei o quê. Nada disso, irmão. E se alguém vir falar do outro para você, irmão, chama ele. Irmão, olha só. Vamos orar? Essa questão aqui é com o Senhor. Vamos lá. Vai ver que ele vai ficar quebrado, sem graça. Sabe por quê, irmão? Porque não é o irmão também. Às vezes o inimigo, ele quer buscar um campo. E às vezes acha espaço. Vê Pedro. Pedro, uma hora tem uma revelação maravilhosa. Daqui a pouco, 2 minutos depois, ele: não, Senhor,
E às vezes, irmãos, a gente é envolvido com sentimentos que não são de Deus. Então alguém precisa trazer à luz aquilo ali. Seja você aquela pessoa que traz à luz. Seja um diácono, seja firme. Não dado a muito vinho. A questão aqui, pode beber vinho, pode não beber vinho. Não vou entrar nesse mérito aqui ainda. A questão é o seguinte, o vinho, ele pode tirar a sobriedade. Uma pessoa que bebe muito vinho, ela vai ficar, o que o pessoal chama de alegre, né? Tira a sobriedade. Irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa que já bebeu muito e a outra vai perto dela para não chamar atenção, quer guardar ela, né? Aí fala assim, fulano, acho que você... O cara ainda fala assim, acho que você já bebeu demais, cara, dá uma segurada aí, no ouvido dela. Não é para os outros da roda ouvir, não. Sabe o que ela faz, irmã? Por ela não estar sóbrio, ela abre para a mesa. Não, eu estou bem. Ela responde para todo mundo ouvir. O camarada queria guardar ela, porque ela já não está mais sóbrio. Ela abre para a mesa. Eu estou bem, quer ver? Aí levanta. Mas só que ela já está tonta. Já viu aquele? Aí quer ficar num pé só que só de levantar ele já empurra a cadeira. Aí todo mundo começa a ver realmente que o negócio ali já está... Isso acontece às vezes na igreja. Às vezes os irmãos vão para ajudar o outro. Chega perto dele, né? Irmão, baixinho, só com ele, vai na casa dele. Rapaz, daqui a pouco aquilo está na igreja toda. Sabe quem falou? Ele mesmo. O outro foi lá para guardar ele. Diácono precisa ser sóbrio. Então fala assim, eu preciso ser sóbrio. Fala mais uma vez para eu escutar um pouquinho mais alto. Isso. Isso é ser diácono. Sobriedade. Ouve o outro. Silas, você está excedendo aí, irmão. Irmão, desculpa. Como é que eu faço aqui? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Olha a diferença. Né? É ou não é? Então vamos lá. Só para os diáconos, hein? Não cobiçoso de torpe ganância. Todos nós precisamos de coisas. Precisamos de ter uma casa, de ter um trabalho, né? Mas, irmãos, não leve a sua vida medida por aquilo que você não foi chamado. Às vezes a gente fala uma coisa, mas anda em outra. Nós fomos chamados para quê? Para servir o Senhor. Não é isso? Só que aí o meu emprego vem na frente. O dinheiro primeiro. E se der, eu também dou uma... Não é isso? Na hora de ofertar a gente é assim. A gente pensa primeiro, não, calma aí. Tudo da gente é pensando na gente. Uma ganância que depois eu chego e quero... Eu quero servir. Os irmãos aqui, coitados, chega a gente empolgadão lá, ó, com a cortina laranja. Aí, Renato, eu quero servir. Ele, rapaz, a cortina é azul. O que eu falo com esse irmão?
Aí tu fala, irmão, essa cortina é bonita pra caramba, mas não vai dar para colocar ela aqui, cara. Ah, mas eu estou servindo, eu queria servir. Está entendendo, irmãos? Ele não toma um caminho. E ainda fica chateado com o irmão que falou que a cortina não era laranja. Tinha que ser azul. Ele trouxe aquela, sabe para quê? Para economizar. Comprar um azul ia doer no bolso. E às vezes ele até tinha condição, mas por que não dá a laranja? Aí o irmão tem que falar, não, a laranja não. Ainda passa como ruim. Mas irmãos, vamos passar como ruins. Vamos ser fiéis à casa do Senhor. Ruins no bom sentido, né, irmãos? Calma aí. Daqui a pouco todo mundo tacando pedrada no outro aí. E cortina laranja chegando por tudo quanto é lado. Misericórdia. Guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados. As coisas que a gente faz, a gente às vezes não quer colocar à prova, assim. O que você acha? O que você acha disso aqui? Eu faço assim, a gente faz sozinho. E as nossas... Porque o que também é ser provado? É sinal que as coisas que você vai fazer, elas vão precisar ser aprovadas. Ou você acha que tudo que você faz está certinho? Eu não posso achar isso, irmãos. Que tudo que eu faço está certinho. Vai precisar ser provado para ser aprovado. E o que for aprovado, maravilha. E o que for reprovado, eu ganhei de Cristo, porque Ele é econômico. Mas eu preciso glorificar a Deus. Amém? Eu sei que o nosso tempo aqui passou bastante. Ser diácono é entender que quando fomos inseridos no corpo, ganhamos um talento. Efésios fala assim, ó, Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, o quanto nós devemos entender sobre isso. É um processo. E você, quando olha para os irmãos, você entende que o irmão precisa ser recebido, que ele precisa ser encaminhado. Daqui a pouco você entende que aquele irmão ali já está falando, não, eu quero cooperar. Ah, então tá. Então aqui, ó, é esse aqui o caminho. Tem muitos que vão falar, eu quero. Mas quando você fala, não, mas isso aqui você tem que deixar. Ele, não, mas calma aí. Esse aqui foi reprovado. Mas não fica chateado com ele, não. Ele simplesmente foi reprovado naquela matéria. Tem gente, irmãos, que quando é reprovado, ele acha que acabou a vida dele. Silas, hoje você não vai poder falar, pô, nunca, é injustiça, que não sei o quê. Que... Irmão, que isso? É só aquele dia. Parece que o mundo vai acabar. Porque naquele dia você não foi aprovado.
Quem aqui nunca foi reprovado? Tem gente que... É até uma pergunta difícil, porque é o seguinte, tem gente que é inteligente pra caramba, nunca foi mesmo. As provas é tudo 10, 10, 10, 10. Eu era mediano. 6,5, 7, na berlinda, né? No meu período era aquela coisa de 6, 7, aí... Eu era bom só em matemática, eu gostava. Mas as outras, rapaz, era ruim demais. Era só no... Quem aqui não foi reprovado? E por isso, irmão, acabou a sua vida? Não. Você está num processo onde você está crescendo. E o Senhor quer crescer com você. Irmãos, entenda que quando o Senhor te chama para perto, primeiro você tem que sinalizar que quer. Por isso que às vezes a gente pergunta a alguns irmãos. Mas nunca se sinta excluído. Se sinta incluído. E quando possível, irmão, vá voluntariamente. O que Êxodo fala, ó, você já foi incluído, todos os irmãos aqui. Vá lá voluntário, como é que eu posso fazer aqui, irmão? O que eu posso fazer? Que aí vão ver que você quer. E se você quer, o processo é tomar a cruz. E se você tomar a cruz, vai entrar no serviço. E no serviço você vai precisar ser aprovado. Não fique triste quando for reprovado. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não fique triste quando for reprovado. Mas olha para ele, olha, fica em pé comigo. Fique em pé comigo, irmãos. A gente vai parar por aqui, mas eu queria orar com vocês. Porque a gente percebe que muitos irmãos, assim como os dados, eles falam sobre isso, a gente percebe que muitos irmãos ainda realmente não sabem que foram chamados e a que foram chamados. Sequer sabem que são diáconos. E precisam entender, bom, primeiro, irmão, para eu servir, eu preciso entender que eu fui chamado para servir. E se eu entendo que eu fui chamado para servir, eu então vou precisar me posturar como um diácono, como aquele que o Senhor me chamou para ser. Que o Senhor nessa manhã, eu esqueci de algo, né? Parece muito alto isso aqui, a gente está ainda correndo aqui, mas se você for ler ali, nesse capítulo onde a gente fala sobre a condição do diácono, vai falar lá no finalzinho sobre ele ser irrepreensível, que não quer dizer que ele nunca vai errar, mas ele se posicionou para ser, ele quis ser. Ele se colocou para ser, e quando ele percebe que ele está fora daquele caminho, ele vai e toma um caminho de volta para ajustar. Então, irmãos, a questão não é se você já é um irmão que é verdadeiro, que você fala de uma forma só. Não, não é só isso, irmãos. Eu quero. Se você quer, o Senhor vai te ajudar. E é por isso que a gente quer orar nessa manhã. Irmãos, os espíritos que às vezes entram e querem nos tirar do caminho são muitos. Mas o Senhor, Ele veio para dar vida. Nós queremos orar para que você tenha vida. Nós queremos orar para que você se posicione. Irmãos, Estevão, ele decidiu antes de ser chamado. Ele já era diácono. Vamos nos posturar como? Amém? Escolha isso, irmão. Aí aqui é um conselho para você. Escolha isso. Escolha ser um diácono. Quem quer ser o maior? Sirva. Quem quer ser o maior? Sirva. Quem quer ser o maior, seja diácono. Quem quer ser o maior, diácono seja. Quem quer ser o maior, seja diácono. Quem quer ser o maior, diácono seja. Sirva, irmãos. Saia daqui para servir. Tem pessoas que estão aí precisando de ouvir uma palavra, professe de Deus. Lembra daquela mulher que estava no poço, ela era prostituta? Ela sai dali, irmãos. Ela não falou um minuto sequer. Não, eu não tenho experiência, eu não sei nem o que ela falou daquilo que ela tinha recebido.
Fale daquilo que você recebeu. Seja diácono, sirva. Vamos orar. Vamos fechar com Então, a gente ia puxar um louvor para ti. Passar por Bíblia. Vamos orar, irmãos. Eu não sei o que você vai pedir, mas eu sei o que a gente pode orar aqui. Para que esses espíritos, em nome de Jesus, que às vezes não deixam você avançar, em nome de Jesus nós repreendemos agora. Libera a tua igreja, Senhor. Libera o teu povo para te servir. Irmão, libera a mente dos irmãos para entenderem que foram chamados para ser diáconos. Isso quer dizer que aquele que quer servir é servo. E ele quer servir porque o Senhor o chamou. Em nome de Jesus, então eu digo agora, em nome de Jesus, espíritos saiam em nome de Jesus. Que os irmãos sejam livres. Que os irmãos ganhem um novo caminho. Em nome de Jesus, nós oramos por libertação. No teu nome que é sobre todo nome. Senhor, nós cremos no poder do Senhor. E dizemos ao inimigo que ele perdeu, porque o Senhor é vencedor. Se os irmãos estão aqui é porque querem a Ti, Senhor. Ninguém pagou nada para que esses irmãos chegassem aqui, a não ser o Senhor mesmo. Então continua a Tua obra. Edifica a Tua igreja. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos. Ó, Senhor, traga uma nova consciência, para que todos saiam daqui, ao menos sabendo que são diáconos, e possam professar sobre quem Deus é. Porque o Senhor é poderoso. É a nossa oração nessa manhã, porque cremos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos chamado a Te servir. Esse caminho de cruz, Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Glórias a Ti. Libera os irmãos para Te servir. Tira de nós todo o julgamento. Que as nossas vidas, Senhor, possam ser para Ti servir. Servindo os irmãos. Com alegria. Se dando para os irmãos. Glorifica o Teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.